Amém, amém. Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a mais um dia que o Senhor fez. É com expectativa no coração que mais uma vez nos apresentamos as nossas vidas diante dEle e agora diante da Sua palavra. Antes de nós acessarmos o nosso texto de hoje, que está lá em Atos, capítulo 7, para aqueles que estão conosco pela primeira vez, nós estamos em uma jornada por meio do livro de Atos, buscando ouvir aquilo que o Espírito tem para nós, e essa jornada tem sido uma jornada abençoadora, e diante do conteúdo profético, exortador, da palavra, da nossa porção de hoje, eu creio que vale a pena dizer que quando nós vamos ao texto, nós não vamos com uma agenda pré-concebida ou pré-formatada. A gente vai para o texto e permite que o texto nos leve, que o Espírito nos conduza para o conteúdo, para aquilo que vai ser compartilhado com a comunidade, e como eu disse, tem sido assim nessa jornada por meio do livro de Atos. E eu me lembro que no capítulo 5, quando nós chegamos ali falando sobre Ananias e Safira, nós fomos levados ao conteúdo, ao tema do temor do Senhor, e eu percebi que aquela palavra até então tinha sido possivelmente a palavra mais contundente, a palavra mais dura, digamos assim, que eu fui levado a trazer à comunidade. E em meio àquela proclamação mais dura, no período da manhã, eu percebi que em meio a ela, eu vi pessoas do lado de cá que se levantaram e saíram. E aí eu lamentei no meu coração, obviamente. Mas à noite eu fiz algo que eu não tinha feito de manhã, depois desse episódio. À noite eu avisei as pessoas que aquilo que elas iriam ouvir iria ser uma palavra dura, possivelmente a mais dura. Mas eu disse a todos à noite, olha, mas permaneçam, resistam. Como o texto vai nos dizer hoje, daqui a pouco, não tapem os ouvidos, não deixem de desejar ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer, porque no final vai valer a pena, vai valer a pena, tá bom? Então, fiquem comigo e vocês já entenderam, eu não fui com uma agenda. Quando eu fui para o texto, no nosso último encontro, nós falamos sobre Estevão, Uau, um homem cheio do Espírito Santo, o primeiro mártir da igreja cristã. E hoje nós então vamos para o seu discurso. E quando eu ouvi, eu falei, Senhor, não era isso que eu imaginava. Mas enfim, como eu disse no encontro passado, quando nós falamos do primeiro mártir da Igreja de Cristo, nós falamos do principal critério necessário para que uma pessoa seja separada para o serviço ministerial. O servo ou a serva de Deus precisa ser cheia do Espírito Santo. Esse é o grande critério para os servos e servas do Senhor. E aliás, o ser cheio ou cheia do Espírito Santo é mandamento. Existe uma chamada imperativa para que todos sejamos cheios do Espírito. Como nós temos visto na nossa formação da membresia dos novos membros, Efésios, no capítulo 5, versículos 18, 19 e 20, nós vamos ver o texto chamando, não se embriaguem com vinho,
pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, como cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam cheios do Espírito, é um imperativo, é uma ordem. Da mesma maneira como o não se embriaguem com o vinho, né, que também é uma ordem. E devemos então nos abster, não só da embriaguez do vinho, mas de tudo que domina ou escraviza a vontade humana. A embriaguez do álcool representa aquilo que traz descontrole. E na categoria dos elementos que trazem descontrole sobre a vida humana, nós poderíamos muito bem também incluir os muitos vícios, entorpecentes, jogos, bets, pornografia e por aí vai. E por esses imperativos de Efésios 5:18 estarem em uma mesma frase, fica clara a comparação. Qual comparação? Que assim como se embriagar com o vinho é pecaminoso, o não se encher do Espírito de Deus é igualmente reprovável. Encher-se de álcool e não se encher, ou não se deixar encher pelo Espírito é equivalente. E isso faz sentido quando nós olhamos para a lista dos frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas no capítulo 5, a famosa lista. Porque em Gálatas 5, o fechamento dos frutos culmina no fruto do domínio próprio. O que é domínio próprio? Autocontrole. Se a embriaguez tira o controle, se o pecado nos roubou o autocontrole, o Espírito restaura. Para a humanidade que perdeu o controle, o Espírito é quem nos permite ter de volta o domínio das nossas vidas, graças ao Senhor por isso. E no encontro passado, nós falamos dos instrumentos da graça, desses instrumentos através dos quais o Espírito Santo nos enche. É Ele quem nos enche. Nós cooperamos, nós temos uma participação, mas a ação é dele. E os instrumentos da graça, através dos quais o Senhor nos enche, são, como nós vimos, a oração comunitária, a imposição de mãos é um instrumento, a obediência a Deus, o desejo por esse enchimento também é um instrumento, o coração rendido a Deus. E ainda no texto que nós vemos hoje, de Efésios capítulo 5, o cantar hinos e cânticos espirituais entre si. O texto faz questão de dizer, ou seja, em comunhão uns com os outros, juntos no encontro, louvando ao Senhor de coração agradecido, com gratidão por tudo. Todas essas coisas, meios através dos quais o Senhor nos enche. E como nós vimos também, Estevão, ele foi um homem cheio do Espírito Santo.
E por ser cheio do Espírito, ele era também cheio de graça, cheio de fé, de sabedoria, cheio de poder para curar e realizar sinais, maravilhas. E Estevão, como nós vamos ver hoje, cheio do Espírito Santo, ele era também cheio da palavra de Deus. E como foi dito no encontro passado, nesse livro cheio de discursos, que é o livro de Atos, o discurso de Estevão é o mais longo, né, de todos, tomando praticamente todo o capítulo 7. Né? E vale a pena lembrar que o autor do Evangelho de Lucas foi o mesmo autor de Atos. Né? Lucas, Atos, precisa ser visto como uma obra só. E segundo estudiosos, Lucas ele teria usado um rolo de papiro para cada livro. Né? Você faz um cálculo e é possível perceber que Lucas e Atos, né, preenchem um rolo de papiro, e esses rolos eles tinham um tamanho padrão. E Lucas teria então calculado possivelmente o que registraria em ambos os papiros, né? De novo, cheio do Espírito Santo, Lucas ele não teria registrado os eventos em êxtase, né? Fora de si, mas como ele bem disse no início do Evangelho de Lucas, né, a sua escrita tinha sido fruto de uma minuciosa investigação, né? Foi um trabalho investigativo, e depois da investigação, Lucas ele orou, ele ponderou, e no Espírito ele separou e organizou o que haveria de ser registrado. E dito isso, se existe uma relação entre a quantidade de espaço utilizado no papiro e a importância do que foi registrado, né? Lembrando que um rolo de papiro era algo caro e não tinha espaço ilimitado, né? Então, se existe uma relação entre a importância do que foi escrito e a quantidade do espaço usado para se escrever, o discurso do primeiro mártir de Cristo, cheio do Espírito Santo, é um discurso, é uma pregação que merece muito o nosso olhar. E no nosso olhar de hoje, nós vamos buscar responder à pergunta: o que seria verdadeiramente uma pregação cheia do Espírito Santo? Quais seriam as características de uma pregação por alguém verdadeiramente cheio do Espírito Santo? E para isso nós vamos ler juntos Atos capítulo 7, o texto também é possível ser acompanhado nos telões. Nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos ver o capítulo 7 inteiro. Então o sumo sacerdote lhe perguntou, o mesmo sumo sacerdote que havia questionado a Cristo Jesus antes dele ser crucificado: estas acusações são verdadeiras? Foram falsas acusações. Estevão respondeu: os irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes dele se estabelecer em Harã. E lhe disse: deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos.
Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou ao faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados no Egito. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais,
ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Renfã e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom, diz o Senhor? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Moisés, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso, adormeceu. Vamos orar mais uma vez.
Senhor, especialmente diante de tudo que temos ouvido, Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos da Tua intervenção, precisamos da manifestação da Tua presença. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos encha, faça-nos cheios de Ti, cheios da Tua glória, cheios da Tua verdade, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir, um coração pronto para receber a Tua palavra, que não resiste, Senhor, ao Teu falar, ao Teu sussurrar, ao Teu bradar, Senhor. Não apenas para a nossa esperança, mas para a esperança deste mundo, Senhor, que chora, Senhor. E ao nos lembrarmos deste mundo hoje, Senhor, pedimos a Tua graça, Senhor, sobre a humanidade. Temos ouvido, Senhor, sobre guerras, sobre rumores de uma guerra que pode escalar, Senhor. Clamamos, Senhor, por graça, compaixão, misericórdia, seja feita a Tua vontade. O Senhor continua sendo o autor, o Senhor continua soberano, nada pega o Senhor de surpresa. Que haja graça, Senhor, compaixão e misericórdia sobre aqueles que choram, sobre o Teu povo. E em meio a tudo isso, Senhor, que encontrem graça, compaixão e misericórdia no Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus. E para a Tua glória, Senhor Jesus. Amém. 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 Hoje eu vou fazer uso de 3 Cs para mostrar como o texto caracteriza uma pregação cheia do Espírito Santo. Para facilitar a nossa memorização, a pregação então cheia do Espírito Santo é, número 1, cristocêntrica, número 2 é corajosa e número 3 é confrontadora. 3 Cs, cristocêntrica, corajosa e confrontadora. E nós vamos começar olhando então para essa centralidade em Cristo, presente na pregação verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Diante das acusações de que Estevão estava blasfemando contra a lei de Moisés e contra o templo de Jerusalém, que seria o mesmo, que blasfemar contra Deus. Diante dessas acusações, então, Estevão recebe a oportunidade de se defender. E na sua defesa, no seu discurso de defesa, ficam evidentes algumas realidades. Primeiro, esse homem cheio do Espírito Santo também era cheio da palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, que aliás é outro critério para nos mantermos cheios do Espírito Santo, a palavra do Senhor. E na sua defesa / pregação, Estevão, ele apresentou 1100 anos de história. Talvez, eu não sei, eu acho que deu para perceber, mas foram 1100 anos de Abraão até Salomão. Ele conhecia a história contida na palavra de Deus. E falando em história, eu aproveito para fazer uma pergunta, Eu não sei se você já perguntou por que a Bíblia é cheia de histórias. Eu não sei se você, como eu disse, já perguntou, mas ela é. E eu não creio que seja sem razão. Não é sem razão que a maior parte da Bíblia seja constituída de escritos históricos.
O maior gênero literário que nós encontramos na palavra é a narrativa. E a narrativa, essa narrativa que nós encontramos, conta uma história, conta a nossa história. E isso é bastante significativo, porque, como eu já disse em outras vezes, é na nossa história onde nós encontramos a nossa identidade. É a nossa história que nos conta de onde nós viemos, qual é a razão de nós existirmos e para onde nós estamos indo. E não é à toa que uma das primeiras perguntas que alguém que perde a memória faz quando acorda é: quem sou eu? Porque vem a amnésia e vai a identidade. Mas a nossa identidade, ela foi registrada, a nossa história, ela se encontra na palavra de Deus. Nós sabemos de onde viemos, para que existimos e qual é o nosso destino, para onde nós estamos indo. E Estevão, conhecedor da palavra, conhecedor da história na palavra, cheio do Espírito Santo, ele apresentou toda uma reinterpretação da história. Ele reinterpretou 1.100 anos de história, e ao reinterpretar a nossa história, ele colocou Cristo Jesus no centro da história. Estevão, ele reinterpretou a nossa história à luz de Cristo, mostrando que Jesus é o cumprimento, mostrando que Jesus é o grande clímax de tudo que Deus vinha fazendo desde Abraão. E ele começou a fala dele, tirando do centro aquilo que não deveria ser central. Ele começou tirando do centro a Terra Santa e o Templo de Jerusalém. Por mais que esses elementos tivessem um papel a cumprir na história, eles não eram centrais. E Estevão, ele começa mencionando a Mesopotâmia, logo no começo, onde Deus se manifestou ao pai Abraão. Mesopotâmia estava longe de ser a terra prometida. Se manifestou a José no Egito, se manifestou a Moisés em Midian, e se manifestou ao povo de Deus livre da escravidão no deserto. Por quê? Porque Deus é livre para se manifestar onde bem Ele entender. E Ele tirou do centro, então, esse conceito, essa ideia idolátrica, tirou do centro a terra, a região geográfica. E quando Estevão, ele mencionou a realidade de Deus, dele não habitar em templos feitos por mãos humanas, onde então Deus habitaria? Onde então ele teria escolhido habitar? Porque, de novo, no pensamento idolátrico, no pensamento equivocado do povo, Deus estava confinado ao Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era o lugar da manifestação de Deus. Mas o que o Novo Testamento responde? O Novo Testamento responde é que Deus escolheu habitar não em lugares ou estruturas feitas por mãos humanas, mas Deus, Ele escolheu habitar em forma plena, total e absoluta na pessoa de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, pois em Cristo Jesus habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Eu não sei se vocês percebem a redundância, a ênfase, toda a plenitude, o todo do todo de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é o verdadeiro
templo. Jesus é o ponto de encontro entre o céu e a terra. Ele é a união entre céus e todo o mundo criado. Enquanto os seus acusadores limitavam Deus a uma terra e a um prédio, Estevão entendia que a presença de Deus agora estava completamente em Cristo Jesus. Na sequência, Estevão ele menciona a José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos e acabou sendo governador do Egito, da maior nação. E Estevão mencionou José não sem intenção, né? Não por outra razão, senão porque a história de José aponta para Cristo. José é um tipo de Cristo. Porque se nós prestarmos atenção aos detalhes, José, ele foi injustiçado por causa da inveja de seus irmãos. E isso trouxe a ele grande, profundo sofrimento. Mas Deus, como nós lemos, esteve com ele em toda a jornada. E depois do sofrimento, José foi exaltado ao mais alto lugar, cargo. Ele se tornou, no final, o salvador daqueles que o traíram. A mensagem de Estevão para os seus acusadores foi clara. Estevão estava dizendo que assim como os filhos de Jacó, por inveja, rejeitaram e venderam aquele a quem Deus havia escolhido para salvá-los, seus acusadores também haviam rejeitado a Jesus, que foi vendido por 30 moedas, mas Deus o exaltou à sua direita, sendo o único meio para a salvação. E os acusadores também acusaram Estevão de blasfemar contra a lei. E por isso, Estevão, na sequência, citou a Moisés, aquele que havia recebido a lei. E para surpresa de todos, aquele que estava sendo acusado de desrespeitar a lei e a Moisés, ele conseguiu mostrar que quem verdadeiramente estava transgredindo a lei de Moisés eram os seus acusadores. Moisés, que também foi um tipo de Jesus, alguém que aponta para Jesus. Moisés também foi rejeitado pelos seus irmãos, como nós vimos, Atos capítulo 7, versículos 25 a 27. E no deserto, mesmo depois de Deus o enviar como líder e libertador do povo, o povo rejeitou a Moisés e preferiu a idolatria. Atos 7, 39 a 41. E na história é possível perceber claramente um padrão. O povo de Deus tinha um histórico de rejeitar os libertadores enviados por Deus. E Estevão, de acusado, ele passou a ser aquele que estava denunciando o pecado dos seus acusadores. Porque a histórica rejeição a Moisés pelo povo de Deus era um sinal que apontava para a rejeição do próprio Messias, do Salvador. E Estevão, ele citou o próprio Moisés, Atos 7:37, que dizia que Deus levantaria um profeta como Moisés. Uma profecia messiânica que todo mundo conhecia. E com isso, Estevão, ele estava declarando que Jesus era o profeta sobre quem o próprio Moisés havia profetizado. E ao rejeitarem a Jesus,
seus acusadores não estavam defendendo a Moisés e a lei. Mas ao rejeitarem a Jesus, eles estavam, na verdade, desobedecendo e desonrando a lei e a Moisés. Atos capítulo 7, versículos 51 a 53. Eu não sei se você percebeu ou tem percebido, é tudo sobre Jesus. É toda a Bíblia, toda a história de Israel é uma grande seta que aponta para Cristo Jesus. Jesus Cristo, o Senhor, Ele não é um mero personagem a mais que aparece na história. Mas Ele é o centro para o qual toda a história converge. E nele a história nos faz encontrar a nossa identidade. Ele é a nossa identidade, Ele é a nossa origem, a nossa razão e o nosso destino. Amém? Ainda falando da qualidade cristocêntrica da pregação cheia do Espírito Santo, eu não poderia de mencionar um texto que é um alerta, que está em 2 Timóteo, vamos ler juntos. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 16, vai ser também possível acompanhar pelo telão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 4, versículo 4. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige, a Bíblia nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu lhe digo solenemente, preste muita atenção, tome o cuidado, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, pregue a palavra de Deus, solenemente eu te chamo. Esteja preparado, se prepare, se dedique, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ensino, com boa doutrina, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão, em outras versões de Bíblia diz que não suportarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Virá o tempo em que não suportarão o ensino verdadeiro e, seguindo os desejos do coração distante de Deus, irão preferir as fábulas, os mitos, irão preferir apenas aqueles que agradam os seus ouvidos.
rejeitarão, resistirão ao que é verdadeiro e irão preferir ensinos que fortaleçam e concordem com o engano nos corações. A partir desse alerta, em 2 Timóteo, é de grande importância uma reflexão. É de grande importância uma avaliação do que nós estamos ouvindo e permitindo que nos influenciem. Vale a pena cada um de nós perguntarmos, eu procuro pregações que me corrijam, que mostrem meus erros, me repreendam quando for preciso, mas que me encorajam a viver uma vida santa, por meio de uma boa e saudável teologia? Ou eu prefiro ouvir quem diz algo que eu gosto de ouvir? Eu busco profetas bajuladores. Cuidado, porque quando eu era mais novo, já me diziam, cuidado com os bajuladores, eles querem algo de você. Você prefere ouvir mensagens doces, que não mencionem o pecado. Prefere mensagens que dizem que vai ficar tudo bem no final, que o amor venceu, que as necessidades existem para serem supridas, que os problemas existem para serem resolvidos, e que sonhos existem para serem realizados. Porque afinal você é tudo para Deus. Tudo que Ele fez foi por amor a você. E você é o ser mais importante para Deus, não é? O alerta é que quando uma mensagem não é centrada em Cristo, ela é centrada em quem ou no que não deveria. E quando aquele que é o centro tem outro em seu lugar, aí está a idolatria. Porque idolatria é dar a centralidade a outro que não seja Deus. Idolatria é dar luz e foco a outro. Mas será que Jesus não teria interesse por aquilo que é periférico também? Por aquilo que é secundário? E a resposta é sim. Sim, Jesus, Ele também tem interesse em questões secundárias, periféricas. É verdade que tudo o que diz respeito às nossas vidas tem o seu interesse. Mas como um pastor experiente já me disse lá atrás, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque quando aquilo que é periférico é o que é mais mencionado, falado, ensinado, pregado, o periférico então se torna central. Quando as pregações e palavras usadas são mais sobre questões periféricas, quando aquilo que conduz a nossa vida, quando aquilo que influencia as nossas decisões e ações são
as questões periféricas, é porque elas deixaram de ser periféricas, secundárias e se tornaram centrais. As nossas necessidades, os nossos problemas e sonhos têm sim um lugar no coração de Deus. Mas o central na sua palavra não somos nós, mas a sua glória. O central na palavra de Deus é o andar em santidade. O central na palavra de Deus é o louvor devido a Ele pelo custoso, pelo maravilhoso plano de salvação que há em Cristo Jesus. E para dar mais recursos a vocês, para terem discernimento, entendimento, na pregação centrada no homem, Deus é um meio para alcançar um fim. Nessa pregação antropocêntrica, Deus é um meio para a felicidade, é um meio para o sucesso pessoal, é um meio para a cura. Mas na pregação cristocêntrica, centrada em Cristo, Deus é o fim, Ele é o fim, a fonte e a razão de todas as coisas. Na pregação centrada no homem, o Evangelho é uma ferramenta para melhorar a vida e fazer o ser humano alcançar o seu potencial. Mas na pregação centrada em Cristo, o Evangelho é a boa notícia do livramento e salvação da morte e da ira de Deus, pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Na pregação centrada no homem, o problema do ser humano que precisa ser resolvido é a falta de propósito, a baixa autoestima. O problema a ser resolvido são os traumas, as contas a pagar. Mas na pregação cristocêntrica, o problema humano é o pecado, é a rebelião, é a ofensa condenável a um Deus que de eternidade em eternidade é santo, santo, santo. Na pregação centrada no homem, a solução do problema humano é declarar a vitória. A solução é fazer uma oferta, é virar a chave, é pensar positivo, é visualizar pela fé. Mas na pregação centrada em Cristo, a solução para o problema humano é arrependimento e fé em Cristo Jesus. Arrependimento e confiança na vida, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Eu decidi nada saber, eu decidi em nada colocar a minha confiança, senão em Cristo Jesus e este crucificado. Palavras do apóstolo Paulo, que confiava naquele que havia sido morto, mas que ressuscitou. Quando o homem é colocado no centro, sofrimento é sinal de falta de fé. A mensagem antropocêntrica
ensina que o sofrimento é algo estranho, é uma anomalia que precisa ser evitada a todo custo, custe o que custar. Mas quando Deus é o centro, o sofrimento é um instrumento de santificação. Quando Deus é o centro, o sofrimento é o meio para se identificar com Cristo. Quando Deus é o centro, o sofrimento é algo inevitável para quem responde ao chamado para amar. Amar neste mundo caído é inevitável, o sofrimento. Querido, querida, amado e amada pelo Senhor, realização pessoal, prosperidade material, felicidade terrena, a melhor vida possível aqui e agora, não é central para Deus. Mas santificação é o chamado central em Cristo Jesus. Santificação. Por quê? Porque a santificação é um meio para nós alcançarmos o nosso fim, o objetivo de Deus para as nossas vidas. A santificação é um meio para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o objetivo da nossa salvação, nos tornar parecidos com o seu Filho. E tudo que nos desvia, tudo que nos distrai desse alvo, vem do maligno. E a expectativa que nós devemos nutrir, não é para essa vida, apesar de que Deus sim, Ele nos abençoa sim nessa vida. Mas a esperança que devemos nutrir é para a vida eterna, para a vida além dessa vida. Amém? Concluindo a importância da centralidade de Cristo em nossa pregação e ensino, a pergunta central que precisa ser respondida não é o que Deus pode fazer por mim. Não é essa a pergunta. E se na sua relação com Deus é isso que alimenta a sua adoração, cuidado. Você pode estar servindo a um ídolo. Porque a pergunta central que deve ser feita, a pergunta central que a palavra, que a revelação de Cristo Jesus nos leva a fazer é: como a minha vida pode glorificar a Deus? Como? Como nós precisamos do Espírito Santo. Como é perigosa essa pregação que coloca o homem no centro. Bajuladora. Que apresenta um falso Deus. Um servo dos desejos humanos. E esse discurso, essa fala, essa pregação, ela minimiza o pecado. E quando o nosso maior problema não é o pecado, a cruz de Cristo se torna o quê? Um detalhe secundário. A pregação que coloca o homem no centro produz pessoas frágeis, que têm uma fé dependente das circunstâncias. E quando as circunstâncias não são de acordo com as vontades, quando o sofrimento chega, e o sofrimento vem. O sofrimento vem. Quando a dor chega e Deus não dá a vitória.
vitória. A fé que foi construída sobre a areia do antropocentrismo desmorona. Então, igreja, queridos e queridas, não sejamos enganados pela bajulação. O propósito principal do homem, como diz a confissão, uma das confissões de fé mais tradicionais, o principal propósito do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus e encontrar nele satisfação, alegria por todo sempre. Amém? E eu disse que, logo no início eu disse que a pregação cheia do Espírito Santo encontrava características em 3 Cs, né? Cristocentricidade, coragem e confronto. E rapidamente, para finalizarmos, eu creio que deve ter ficado claro, né? Se vocês prestaram atenção, como essa mensagem que coloca Cristo no centro faz a coragem ser algo necessário. Porque pregar a centralidade de Cristo em um mundo que tem como foco tantos outros deuses, pregar essa centralidade por si é um ato de confronto. E nós vimos no encontro passado como a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a coragem, né? É a ousadia. Mas a gente vê tanta gente com coragem e ousadia para falar tanta coisa. Seria isso o fruto do Espírito, né? Mas se nós olharmos para Estevão, fica claro que a coragem também não é um fim em si. Não é coragem para ser corajoso simplesmente, mas coragem para algo. Para quê? Coragem para testemunhar acerca da gloriosa centralidade de Cristo Jesus na vida, nesse mundo hostil. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele sabia muito bem a situação onde ele estava. Ele foi preso e acusado falsamente e estava diante dos mesmos que haviam condenado e morto a Cristo Jesus. Mas cheio do Espírito, cheio de coragem para enfrentar a morte, se preciso fosse, ele proclamou a Cristo e confrontou o pecado dos que lhe acusavam. E os seus acusadores, por terem sido confrontados pela mensagem de Cristo, ficaram furiosos, rangeram os dentes e o mataram. O Espírito não nos dá ousadia por ousadia. De novo, a coragem não é um fim em si, mas Ele nos enche. Ele nos dá coragem para testemunhar, Ele nos dá coragem para pregar além do desconforto, coragem para pregar além do medo, coragem, ousadia para pregar além da timidez, além da impopularidade, coragem para confrontar, coragem para chamar pecadores ao arrependimento. E assim, nós vamos estar amando aqueles a quem Cristo Jesus ama. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos se isso te ajudar e
e se perceba diante daquele quem inspirou. Se perceba diante daquele que é o centro da história humana. E na sua presença, reflita. Na sua presença, se apresente. Baixe a sua guarda. Você que tem caminhado com o Senhor, você que já passou pelo batismo e foi marcado pelo Espírito Santo, não se apegue àquilo que é secundário, àquilo que é periférico. Não viva por aquilo que não é central. A fé, o cristianismo não é sobre você, é sobre Cristo. A sua vida não é sobre você, a sua casa não é sobre você, a sua história não é sobre você, é sobre Cristo. É tudo sobre Ele. Cuidado com o discurso que é movido por outras centralidades. Cuidado com um discurso sedutor que não centraliza a cruz de Cristo, que não produz vida santa. A polêmica não deve estar no centro. O sensacionalismo não deve estar no centro. A arrogância teológica não deve estar no centro. O engajamento, a visualização, nada dessas coisas merecem centralidade, mas Cristo somente. E se você não suporta a verdade, se você foge da correção, se você foge do confronto, se você se acostumou a ser bajulado, bajulada, e prefere uma palavra centrada nos desejos, nas necessidades do homem, onde Deus é na verdade um meio e não o fim, receba essa palavra de exortação com humildade. E em humildade se arrependa. Se arrependa. Entenda, perceba a realidade de Deus. Entenda, veja como Deus vê as coisas. E escute a voz do Senhor. Acima de tudo, seja santo, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ele nos chama. Ele nos chama, Ele te chama, Ele te chama, e se Ele te chama, é porque Ele sabe que você pode ouvir, você pode atendê-lo. Ele te chama para uma vida de santificação, Ele te chama para uma vida em santidade, porque você já é nova criatura, você já tem o seu Santo Espírito, e por isso você tem a capacidade para responder, e por isso você tem ouvidos para ouvir e corresponder em sim, em obediência. Por isso Ele te chama.
E a você que talvez esteja no nosso meio pela primeira vez, você que prestou atenção, você ouviu a história, e você percebeu que existe uma identidade de um povo que rejeitou aqueles a quem Deus enviou. Uma identidade de um povo que vez após vez rejeitou a palavra do Senhor. A história de corações orgulhosos, de gente que tapou os ouvidos e preferiram viver como se elas fossem o centro de todas as coisas. Não seja como essas pessoas. Não resista ao chamado de Deus. Não resista ao chamado de Cristo Jesus. Que apesar da resistência, Ele tem insistido assim como Ele está insistindo. Ele é aquele que diz: eis que estou à porta e bato, e insisto. Aquele que abrir a porta, aquele que permitir que eu entre na sua vida, na sua casa, na sua história, eu a mudarei, eu também o receberei, eu farei parte. Em amor Ele insiste, em graça Ele insiste, em compaixão Ele insiste. Ele morreu para pagar o mais alto preço pelo seu pecado, por sua rebelião. De graça Ele ofereceu, e Ele continua oferecendo perdão. De graça Ele continua oferecendo perdão pleno. De graça Ele continua oferecendo vida nova. Uma segunda chance, de novo. Pare de resistir e se renda, se entregue ao único que tem palavras de perdão, de vida, de salvação. Nos rendemos, Senhor. Nos rendemos, Senhor. Nos rendemos diante da Tua palavra. Te bendizemos por Tua palavra mais uma vez, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos mostra o caminho da vida. O choro pode durar uma noite, Senhor. O Senhor é aquele que porque ama, repreende, corrige. Aqueles que são corrigidos pelo Senhor são amados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem logo após. A alegria vem, Senhor. O Senhor não repreende, o Senhor não corrige, Senhor, senão para a esperança da vida, senão para a verdadeira liberdade, senão para a verdadeira alegria, para a verdadeira satisfação. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, se nos distraímos. Perdoe-nos, Senhor, pelas vezes que trocamos a Tua pessoa e colocamos outra no centro. Perdoe-nos, Senhor, se Te usamos para fins pessoais. Confessamos o nosso pecado, confessamos, Senhor, a fé que se tornou sobre nós, a fé que se tornou sobre os nossos sonhos, que fez as nossas necessidades, os nossos desejos, o nosso conforto o centro.
Nos perdoe, Senhor. Nos rendemos a Ti somente, Senhor. Que seja destronado, Senhor, tudo o que compete com o Senhor, tudo aquilo que é periférico, tudo aquilo que é secundário. E que as nossas vidas, Senhor, Te glorifiquem. Que as nossas vidas exaltem ao Senhor. Que as nossas vidas, Senhor, sejam razão, sejam motivos, Senhor, de glória, honra e louvor ao Teu santo nome, Senhor. Encha-nos, 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 Senhor. Faça-nos cheios de Ti, Senhor, para vivermos a centralidade do Evangelho, para vivermos a centralidade da vida cristã, Senhor, para que em ousadia caminhemos dia após dia, respondendo em obediência, respondendo, Senhor, a santa vocação de vivermos para a Tua glória. Dá-nos ousadia, para que sejamos cartas vivas, Senhor, para que olhem para nós e Te vejam, Te percebam para a glória de Cristo Jesus, que Te vejam. Enche-nos, enche-nos, Senhor. Precisamos de Ti, Pai, precisamos de Ti. A Tua igreja precisa de Ti, Senhor. As nossas casas precisam de Ti, Senhor. Essa cidade precisa de Ti. Esse mundo caído, que se esqueceu, esse mundo caído precisa de Ti. Leva-nos, encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor. Que sejamos, Senhor, a igreja que haverá de viver o sonho que ela mesma diz ter. O sonho, Senhor, de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, presente e atuante onde quer que ela esteja e onde quer que seja necessário ela estar, Senhor. Senhor, Tu és, Senhor,